Foto policial em preto e branco, frente e perfil. Cabelo loiro comprido, jaqueta escura. Ela olha para a câmera com um leve sorriso, estranhamente tranquila para alguém segurando uma placa do xerife. A data: agosto de 1977. Naquele ano, em Salt Lake City, um jovem missionário mórmon foi abordado sob a mira de uma arma por uma mulher com histórico de transtornos mentais. Ele foi levado, acorrentado a uma cama e mantido em cárcere por 3 dias. Ela foi presa, indiciada, e então pagou fiança e simplesmente desapareceu. Nunca foi julgada. O caso ficou aberto. E essa foto policial acabou sendo o único registro público de um crime que o sistema deixou escapar. A imagem é perturbadora. Uma jovem enterrada até o pescoço no chão, vestida de branco, enquanto homens ao redor seguram paz. O rosto dela ainda está voltado para cima. Ela tinha 20 anos. Em 11 de agosto de 1997, Zoleika Kadkoda foi considerada culpada de adultério no Irã e condenada à morte por apedrejamento, uma das formas de execução mais lentas e brutais que existem. A sentença foi cumprida. Depois, o corpo foi levado ao necrotério. Foi lá que perceberam que ela ainda estava viva. Zoleika sobreviveu. E ainda naquele mesmo ano, recebeu anistia do governo iraniano. Mas a pergunta que essa foto deixa não tem resposta fácil. Quantas outras não sobreviveram para contar? Uma mulher de costas, braços presos acima da cabeça, por algemas numa estrutura de madeira em tripé. Saia listrada na cintura, torso exposto. Um médico de terno ao lado, bastão na mão, estudando a curvatura da coluna dela. Ela não tem nome na foto. Ele sim, provavelmente. Era assim que a escoliose era diagnosticada e tratada no século XIX. O corpo da paciente virava objeto de estudo, exposto, imobilizado, observado sem cerimônia. Não havia consentimento documentado, não havia privacidade. A medicina da época tratava mulheres mais como espécimes do que como pessoas. Muito mudou desde então, mas vale lembrar de onde a gente partiu. 2 meninos. Parecem ter entre 8 e 10 anos, vestidos com trajes tradicionais coreanos, hanbok de seda, chapéus cerimoniais, flores no chão na frente deles. A inscrição na parte de baixo da foto diz: So, newly married couple. Um casal recém-casado. Na Coreia do final do século XIX e início do século XX, o casamento infantil era uma prática comum, especialmente entre famílias que queriam selar alianças sociais ou garantir o futuro dos filhos o quanto antes. As crianças não escolhiam, as famílias decidiam, e a cerimônia acontecia independente da idade, da vontade ou da compreensão de quem estava no centro dela. O fotógrafo E.J. Stillman registrou esse momento em 1910, ano em que a Coreia seria anexada pelo Japão. Um país à beira de uma transformação brutal e 2 crianças posando como adultos que ainda não eram. 3 fotos do mesmo garoto. Na primeira, close no rosto. Olhos vermelhos, rosto sujo, expressão quebrada. Ele está chorando. Na segunda, sentado encostado numa parede de tijolos, cabeça baixa. Na terceira, de lado, ainda de uniforme, ainda com lágrimas. Ele tem 16 anos. Cabelo loiro, bochechas de criança dentro de um casaco militar grande demais para ele. Era 1945. A Alemanha estava perdendo a guerra e Hitler mandou recrutar quem ainda restava. Adolescentes, meninos, crianças que mal tinham terminado a escola. Esse garoto operava artilharia antiaérea. Foi capturado pelas forças aliadas e fotografado logo depois. Não tem heroísmo nessas fotos. Só um menino assustado que foi jogado numa guerra que adultos começaram e que ele pagou com a infância. Uma porta de tijolos, uma placa escrita Painless Dentist, dentista sem dor, e um homem de cabeça enfaixada, braço levantado, escrevendo na parede ao lado, Liar, mentiroso. A avaliação de uma estrela do século XX. A propaganda de dentista sem dor
Era comum nos Estados Unidos dos anos 1920. Era marketing puro e, na maioria das vezes, mentira descarada. Anestesia era cara, inconsistente e muitos dentistas simplesmente não usavam. Soldados soviéticos parados em torno de um monte enorme no chão. Alguns se curvam para olhar mais de perto. As expressões são de choque, silêncio. O que está na frente deles não é terra, são cinzas humanas. Majdanek foi um dos campos de extermínio nazistas na Polônia ocupada. Quando o Exército Vermelho chegou em julho de 1944, os alemães tentaram destruir as evidências, mas não tiveram tempo suficiente. As câmaras de gás ainda estavam de pé. Os crematórios intactos. E essa pilha, restos de milhares de pessoas que passaram pelo campo, estava ali, ao ar livre. Foi um dos primeiros campos liberados pelos aliados. As fotos chocaram o mundo inteiro. E mesmo assim, décadas depois, ainda existem pessoas que dizem que nunca aconteceu. Homem idoso, barba branca longa, casaco militar escuro e uma medalha no peito. O olhar direto, carrancudo, o tipo de rosto que carrega muita história. Durante a Guerra Civil Americana, Jacob Miller foi atingido por uma bala bem entre os olhos. Os médicos não conseguiram retirar o projétil. Então deixaram ali. Ele viveu mais 17 anos com uma bala alojada na cabeça. A medalha no peito não é decoração. É a ordem do Exército da República, conquistada em campo de batalha, por um homem que a morte tentou levar e não conseguiu. Homem de terno escuro, cabelo enrolado, corrente de relógio no bolso. Ao lado dele, uma maleta aberta exibindo 8 peças triangulares de diferentes texturas e tons. Na frente da maleta, a inscrição: J. O. Payne e Sons, Merkins. Merkins são perucas íntimas e existem desde o século XV. Eram usadas originalmente por prostitutas que raspavam os pelos por higiene para evitar piolhos. Com o tempo, viraram item de uso mais amplo, inclusive teatral. Atores usavam em peças e apresentações. No século XIX, havia vendedores especializados nisso, com mostruários completos, como qualquer outro comércio respeitável da época. A maleta, os modelos variados e o ar profissional do homem dizem tudo. Era um negócio sério, por mais inusitado que pareça hoje. 4 jovens de avental preto, bisturis nas mãos, posando ao redor de um cadáver em decomposição avançada. Sérios, direto para a câmera, como se fosse uma foto de formatura. No século XIX e início do XX, cadáveres eram escassos e valiosos nas faculdades de medicina. Muitas escolas dependiam de corpos roubados de cemitérios por ladrões de túmulos contratados às escondidas. A dissecação era o único jeito de aprender anatomia de verdade. Sem ela, médicos se formavam sem nunca ter visto o interior de um corpo humano. A frase na mesa não é irônica. Era a filosofia que justificava tudo isso. A morte como último ato de utilidade. 2 mulheres numa praia de areia. Uma delas, de costas, aponta para uma placa de madeira branca que diz: You may now bathe without tops. Você pode agora tomar banho sem a parte de cima. Por décadas, as leis de decência nas praias americanas exigiam que mulheres cobrissem o torso completamente. Guardas de praia chegavam a medir o comprimento das roupas de banho com régua e prendiam quem desobedecia. Atlantic City, conhecida por ser uma cidade de entretenimento e turismo, foi uma das primeiras a afrouxar essas regras em 1939, o que para a época era considerado ousado ao extremo. Uma placa simples, um passo pequeno, mas que levou décadas para ser dado. Um homem de óculos, suéter cinza, braços cruzados, olhando para o chão num pátio vazio. Uma cadeira simples na frente, arame farpado no topo da parede. Parece qualquer pessoa comum. Era exatamente nisso que Hannah Arendt baseou o conceito de banalidade do mal. Adolf Eichmann
foi o burocrata nazista responsável por coordenar a logística da solução final. Os trens, os horários, os campos. Não matava com as próprias mãos. Assinava papéis. Fugiu para a Argentina após a guerra e viveu anos com identidade falsa. Foi capturado pelo Mossad em 1960, levado para Israel e julgado publicamente. Em 1962, foi executado, único civil condenado à morte pelo Estado de Israel até hoje. Nessa foto, ele caminha em círculos num pátio. Um homem comum que escolheu fazer coisas monstruosas. Chão de lama, céu cinza, caminhões militares ao fundo. 2 soldados chineses de joelhos, mãos juntas, implorando para um soldado sul-coreano parado na frente deles. Os rostos são de desespero puro. Eles pensavam que seriam executados ali mesmo. Na Guerra da Coreia, prisioneiros de guerra eram frequentemente mortos em campo, por ambos os lados. O medo era justificado, mas dessa vez não foram executados. Foram capturados e levados como prisioneiros, um destino que, naquele momento, provavelmente nem conseguiam imaginar. A Guerra da Coreia durou de 1950 a 1953 e matou mais de 3 milhões de pessoas. Até hoje é chamada de a Guerra Esquecida, travada entre 2 guerras que o mundo não parava de falar. 3 operários de fábrica posam ao lado de uma corrente monumental, cada elo maior que um homem adulto. Roupas de trabalho surradas, mãos calejadas, olhar direto para a câmera. Atrás deles, mais elos empilhados no chão. Essa corrente foi forjada para o RMS Titanic. Cada elo pesava cerca de 90 quilos e foi feito à mão, martelado em ferro aquecido ao rubro, numa fundição em Hingley e Sons, na Inglaterra. A corrente completa tinha mais de 170 metros de comprimento. 2 anos depois, em abril de 1912, o Titanic afundou no Atlântico Norte na sua viagem inaugural. Mais de 1.500 pessoas morreram. A corrente está no fundo do oceano até hoje. Os homens que a fizeram nunca souberam o que aconteceria com o navio que ela deveria segurar. Mulher jovem, mãos na cintura, um pé sobre uma pedra, olhar desafiador. Veste um maiô justo de uma peça, escuro, cobrindo o corpo do pescoço aos tornozelos. Para hoje parece conservador. Em 1907 era um escândalo. Annette Kellerman era nadadora profissional australiana e campeã de natação. Quando apareceu numa praia de Boston com esse traje, foi imediatamente presa por indecência. Na época, mulheres eram obrigadas a usar roupas de banho largas, pesadas e compridas, que encharcavam e afundavam ao entrar na água. Nadar de verdade era quase impossível. Ela processou, deu entrevistas e continuou usando o maiô. Anos depois, o modelo que a levou presa se tornou padrão em praias do mundo inteiro. Jovem mulher reclinada, braços levantados atrás da cabeça, sorrindo para cima com uma leveza total. Lingerie de cetim branco, cabelo preso com mechas soltas. Atrás dela, desfocado, um homem de terno observa. Ela tinha 21 anos nessa foto. E já era ela. Sophia Loren nasceu na pobreza em Nápoles, cresceu durante a Segunda Guerra e usou a beleza e o talento como saída para uma vida diferente. Em 1955, ainda estava no começo da carreira. Mas em poucos anos, se tornaria uma das maiores atrizes do cinema mundial. Em 1962, ganhou o Oscar por Associara, primeira atriz a vencer em um papel falado em língua estrangeira. Beleza que o tempo não apagou, talento que nenhuma foto consegue resumir. Duas crianças empilhando maços de cédulas como se fossem blocos de montar. Dezenas de pacotes amarrados espalhados pelo chão. Dinheiro de verdade, usado como brinquedo, porque não servia para mais nada.
Em 1923, a Alemanha vivia o pior colapso monetário da história moderna. A inflação chegou a níveis absurdos. Num determinado momento, um dólar americano valia 4 trilhões de marcos alemães. As pessoas carregavam dinheiro em carrinhos de mão para comprar pão. Alguns usavam as cédulas como combustível para aquecer a casa. Era mais barato queimar dinheiro do que comprar lenha. O colapso destruiu a poupança de toda uma geração e abriu caminho para a instabilidade política que, 10 anos depois, levaria Hitler ao poder. 2 atletas correndo lado a lado. A corredora queniana de número 3003 estende o braço e oferece água para o competidor ao lado, que tem um membro amputado e não consegue segurar a garrafa sozinho. Jacqueline Kiplimo estava entre as primeiras colocadas quando percebeu que um atleta com deficiência não conseguia se hidratar nos postos ao longo do percurso. Ela não hesitou. Ficou ao lado dele por quase 17 quilômetros, ajudando a cada parada de água. Terminou em segundo lugar. Perdeu a vitória por poucos minutos. Quando perguntaram se ela se arrependia, disse que não, que faria de novo. Ficha policial oficial do Departamento de Detroit. Foto de frente e perfil. Crime cometido. Love Getter. Arrancador de risadas. Ocupação declarada. Money Getter. Observação especial. Has a wonderful way with the ladies. O suspeito é um boneco de ventríloco. O ventriloquista, The Great Lester, registrou seu boneco como se fosse um criminoso de verdade, com medidas, impressão digital e tudo. A data de prisão é 31 de fevereiro de 1924. Fevereiro não tem 31 dias. Era propaganda criativa para divulgar o show nos teatros de vaudeville de Detroit. E funcionou. A ficha circulou. As pessoas falaram, os ingressos venderam. Marketing de 1924. Genial. 3 crianças pequenas em torno de uma mesa de madeira improvisada, num cômodo de tábuas velhas. Pratos simples, uma tigela grande no centro, uma latinha de conserva. A menor está de pé, mal alcançando a mesa. Todas comem em silêncio. Era o Natal de 1936. O cardápio: repolho, batata e um pedaço de torta. A Grande Depressão devastou os Estados Unidos ao longo de toda a década de 1930. Milhões de famílias perderam emprego, casa e economia de uma vez. Muitas crianças cresceram sem saber o que era uma refeição completa. Essa foto não tem drama encenado. É só o jantar de Natal de uma família que tinha o que tinha e dividia. Um médico de terno se debruça sobre uma estrutura metálica em grade, de onde saem fios e equipamentos elétricos. Dentro dela, deitada e imóvel, uma mulher coberta de branco. O quarto é sóbrio, quase clínico. Era chamado de banho elétrico e era oferecido como tratamento médico legítimo. No final do século XIX, a eletricidade era nova e misteriosa e virou moda na medicina. Prometia curar reumatismo, histeria, fadiga, depressão e uma lista interminável de doenças. Institutos especializados cobravam caro pelo procedimento. A paciente ficava deitada dentro da estrutura, enquanto correntes elétricas percorriam o corpo. Ninguém sabia ao certo o que estava fazendo, mas parecia científico, e isso bastava. Um carteiro de uniforme sorri para a câmera, segurando um coelho morto numa mão e um fazão na outra. Atrás dele, mais aves e garrafas empilhadas. Parece cena de mercado, mas é a agência dos Correios. Em 1938, o Serviço Postal Britânico aceitava legalmente o envio de animais abatidos pelo correio comum. Caçadores do interior mandavam a caça direto para a casa de clientes em Londres, embrulhada, etiquetada e entregue pelo carteiro. Era prático, era legal e aparentemente ninguém achava estranho. O carteiro da foto claramente está acostumado. O sorriso diz tudo. Num salão elegante, velas acesas e louça prata na mesa,
Todos os olhares vão para a mesma direção. Uma mulher de costas, vestido bordado colado ao corpo, completamente aberto nas costas, até quase o quadril. Ela não precisa se virar para chamar atenção. Essa é Vicki Dogan. O apelido que ganhou foi The Back, as costas. O publicitário Milton Wise tinha um plano simples. Mandou fazer 3 vestidos sem costas e disse para ela usá-los em todo lugar. Festas, restaurantes, eventos. A imprensa foi atrás. Os fotógrafos foram atrás. O público foi atrás. Décadas depois, os animadores de Uma Cilada para Roger Rabbit usaram Vicki como referência visual direta para criar Jessica Rabbit. O vestido funcionou, a estratégia funcionou, e a silhueta ficou na cultura pop para sempre. 2 homens de jaleco num pátio. Um segura uma seringa, o outro anota num caderno. No chão, um cão magro se apoia nas patas traseiras, erguido como se estivesse pedindo a vez. Outro aguarda atrás. Eles estão recebendo extrato de folha de coca. Em 1950, pesquisadores no Peru conduziam experimentos com cocaína em animais para estudar seus efeitos no organismo. A folha de coca era cultivada na região há milênios, usada por povos indígenas em rituais e como estimulante natural. A ciência da época tinha poucos limites éticos quando se tratava de experimentos com animais. Não havia comitês de aprovação. Não havia protocolos rígidos. O curioso é que os cães parecem estar na fila por vontade própria. Uma multidão de soldados americanos nas ruas de Paris, todos erguendo jornais com uma única palavra impressa em letras garrafais. Peace, paz, sorrisos, gritos, braços levantados. Uma cidade inteira transbordando de alívio. Era 15 de agosto de 1945. O Japão havia anunciado a rendição incondicional após os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. 6 anos de guerra. Mais de 70 milhões de mortos. E de repente, acabou. Esses soldados haviam atravessado o oceano, perdido amigos, vivido o horror de perto. A palavra no jornal que seguravam não era só uma manchete. Era a promessa de que iam voltar para casa. Um casal sentado, olhares pesados, roupas escuras. Entre eles, uma jovem reclinada, colar de pérolas, mãos cruzadas, olhos semifechados. Ela é a mais nítida da foto. Ela está morta. Na era vitoriana, fotografar os mortos era uma prática comum e respeitada. Chamava-se post-mortem photography. Muitas vezes era a única foto que uma família teria de um ente querido, especialmente de crianças que morriam cedo. Os fotógrafos posicionavam o corpo com cuidado, às vezes com os olhos pintados sobre as pálpebras fechadas, para simular vida. Os vivos ficavam ao redor, segurando ou abraçando. A ironia técnica é real. Os mortos ficavam imóveis durante a longa exposição da câmera, saindo mais nítidos que os vivos, que tremiam levemente. Um grupo de soldados a cavalo enfileirados na base de uma sequoia gigante. O tronco é tão largo que os homens e cavalos parecem miniaturas. A câmera mal consegue capturar a copa. Essa árvore se chama Grizzly Giant. Tem mais de 2.700 anos. Nasceu antes do Império Romano cair. Quando esses soldados posaram para a foto em 1900, ela já tinha sobrevivido a secas, tempestades, incêndios e séculos de história humana. Os cavaleiros da foto há muito viraram pó. A árvore ainda está lá. A cavalaria americana foi responsável por proteger Yosemite nos primeiros anos antes da criação do Parque Nacional. Guardavam a floresta com rifles. A árvore não precisava de proteção. Ela apenas continuava existindo, como sempre fez. Um homem pendurado do lado de fora de um avião em movimento, abraçado ao motor, a centenas de metros do chão. O piloto segue voando normalmente. O trem de pouso passa a poucos centímetros do mecânico. Não é cena de filme, é manutenção de rotina. Os irmãos Hunter tentavam bater o recorde mundial de voo contínuo sem pousar. Para isso, reabasteciam em pleno ar e faziam reparos no motor enquanto o avião voava.
porque pousar significava perder o recorde. Ficaram 23 dias consecutivos no ar, de 11 de junho a 4 de julho de 1930. E quando o motor precisava de atenção, alguém simplesmente saía da cabine e ia até ele. Capacete, determinação e mais nada. 2 homens de chapéu ao lado de um cavalo. O problema é que o cavalo tem quase 2 metros de altura e pesa mais que um carro popular. A cabeça do animal está na altura do ombro de quem segura as rédeas, e esse homem não é baixo. Brooklyn Supreme era um garanhão belga ruão, registrado como o maior cavalo já documentado na história. 199 centímetros de altura, 1.450 quilos. Para ter ideia do tamanho, uma ferradura dele pesava quase 5 quilos, o triplo do normal. Apesar do porte absurdo, era conhecido por ter temperamento tranquilo. Viajou por feiras e exposições nos anos 1930, sempre causando o mesmo efeito: silêncio e espanto de quem via pela primeira vez. Morreu em 1948. Nunca houve outro igual. Praia cheia de gente tomando sol, deitada na areia completamente relaxada. No meio de tudo isso, uma mulher de saia longa segura uma placa enorme: "You are headed for hell." Vocês estão indo para o inferno. Ninguém ao redor parece ligando muito. Grupos religiosos conservadores organizavam protestos em praias americanas durante os anos 80, especialmente na Flórida durante o Spring Break. O alvo era o biquíni, a mistura de sexos e o que chamavam de imoralidade pública. A ironia da foto é que o único homem em pé, de bermuda e sem camisa, parece mais interessado em ser fotografado do que preocupado com a salvação da alma. A placa não convenceu ninguém. A praia continuou lotada. Um soldado com 2 conchas metálicas gigantes fixadas na cabeça, uma de cada lado, conectadas por hastes. A expressão é séria, ele está trabalhando. Chamavam de localizadores acústicos, e eram a tecnologia de ponta da época para detectar aviões inimigos antes que chegassem perto. O princípio era simples. As conchas amplificavam o som e o direcionavam para os ouvidos do operador, que tentava identificar a direção e distância da aeronave pelo ruído do motor. Quanto maior a concha, maior o alcance. Funcionava, mas dependia de silêncio absoluto, clima favorável e ouvidos treinados. Com a invenção do radar nos anos 1930, todo esse aparato virou obsoleto da noite para o dia. Uma tecnologia inteira construída em torno de ouvir melhor, substituída por ondas de rádio invisíveis. Um grupo de homens de chapéu colonial em volta de corpos de tigres deitados no chão da floresta. Um deles anota algo num caderno. Outro examina os animais. A cena parece organizada, quase burocrática. Era diversão real, literalmente. O rei George V visitou o Nepal em 1911 numa caçada organizada especialmente para ele. Antes mesmo de começar, dezenas de búfalos foram abatidos e usados como isca para atrair os animais. Centenas de trabalhadores locais cercaram a área para que os bichos não escapassem. No final, 11 tigres, 5 rinocerontes e um urso foram mortos em um único dia. O tigre de Bengal já era raro na época. Hoje é uma espécie ameaçada com menos de 3.000 indivíduos no mundo. Uma festa em casa, pessoas conversando ao fundo, flores por todo lado. No meio de tudo, uma mulher sentada numa poltrona florida segura um jornal com as 2 mãos. A manchete do Houston Chronicle diz: "Astronauts' lives hang on LM." As vidas dos astronautas dependem do módulo lunar. Essa é Marilyn Lovell. O marido dela estava a bordo da Apollo 13. 2 dias após o lançamento, uma explosão destruiu o sistema de oxigênio da nave. A missão de pousar na Lua foi abortada. Os 3 astronautas ficaram presos no módulo lunar, usando-o como bote salva-vidas, enquanto a NASA improvisava um plano de resgate.
Marilyn ficou em casa com os filhos, lendo o jornal, esperando, sem saber se o marido voltaria. Voltou. Em 17 de abril de 1970, 4 dias depois da explosão. Uma foto tremida, granulada, tirada às pressas. No céu, acima de telhados ingleses, um objeto voador com asas curtas e um motor tubular na cauda. Não é avião, não tem piloto, é uma bomba voadora. Os alemães chamavam de V1. Lançada a partir da França ocupada, a V1 voava em piloto automático a mais de 600 km por hora até o motor cortar, e então caía. Londres foi o alvo principal. Mais de 10.000 foram lançadas entre 1944 e 1945, matando cerca de 6.000 civis. Era o primeiro uso em larga escala de um veículo aéreo não tripulado em combate. O que hoje chamamos de drone, em 1944, eles chamavam de bomba zumbidora, pelo som característico do motor antes de silenciar. Quando o zumbido parava, as pessoas corriam. Uma cena descontraída ao ar livre. Um homem de cabelos brancos sorri numa cadeira de madeira enquanto uma mulher arruma seu cabelo. Ao lado, outro homem sentado no chão segura um rifle. Um terceiro está de pé ao fundo, também armado. O homem na cadeira é Albert Einstein. Em 1933, quando Hitler assumiu o poder, Einstein estava nos Estados Unidos numa viagem acadêmica. Não voltou. Seu apartamento em Berlim foi invadido, seus bens confiscados e um preço foi colocado em sua cabeça pelo regime nazista. Antes de se estabelecer definitivamente nos Estados Unidos, Einstein ficou escondido por semanas numa cabana remota em Norfolk, na Inglaterra, sob proteção de guarda-costas armados. O maior cientista do mundo escondido no campo, com rifles como única proteção. Uma fila de mulheres num palco, todas cobertas da cabeça à cintura por lençóis brancos, com buracos para os braços. Pernas à mostra, saltos altos, postura ensaiada. 2 jurados na frente anotam as notas. Uma mulher elegante ao lado observa. Era o concurso de pernas bonitas, e o anonimato era a regra. A ideia era garantir que os juízes avaliassem apenas as pernas, sem ser influenciados pelo rosto, cabelo ou personalidade das participantes. Pura objetividade, diziam. Esses concursos foram populares nos Estados Unidos e Europa, durante as décadas de 1930 a 1950, frequentemente realizados em feiras, praias e parques de diversão. Hoje parece surreal. Na época, era entretenimento de família.